Fala pessoas, tudo bom? Little Talk com vocês. Dessa vez, deixei de fazer vídeo semana passada, a gente tá aí passando com umas mudanças, alguns problemas, mas hoje eu queria fazer um vídeo só para comentar da inteligência artificial, do futuro, que pode ser algo muito interessante, muito assim, pessoas ficaram deslumbradas, como eu fiquei, mas ao mesmo tempo traz bastante problemas, muitos problemas para as pessoas, empregos. Quando você tem uma máquina que às vezes faz aí textos, faz comentários, responde, programa, soluciona problemas de programação de uma forma extremamente rápida. Em poucos segundos você tem a resposta. Claro que a gente vai falar hoje do ChatGPT, que é de graça. Tá? Tem as suas limitações, muita gente não consegue registrar, muita gente não consegue aí começar a usar porque o SMS não é enviado para celular. É complicado, eu tentei no começo, não é uma coisa tão simples. Mas depois que você consegue, ele ainda assim vai ter suas limitações, tem muita gente usando, milhões de pessoas. Vai ter limitações de usar, você pode usar mais ou menos algumas vezes por hora, depois ele vai falar, você usou demais, está abusando. Muita gente falou, eu pago mais de $1000 para poder continuar usando, pessoas viciadas. Porque às vezes, você vai buscar algo no Google, você sabe até, não é nada muito complicado, mas aparece um monte de link, aí você tem que ficar clicando, às vezes não acha a resposta, aí você fica meio chateado. Você vai pro ChatGPT e fala assim, amigo, quanto tempo eu levo para atravessar o Oceano Pacífico a 300 km por hora? Ele te dá a resposta na hora. Você fala, pô, legal. Ah, precisa fazer conta, não sei o quê. Quanto é uma conta tal, porcentagem, não sei o quê. Coisas básicas ele te dá. E a gente vai mostrar uns prints dos meus experimentos. Eu fiz experimentos. Primeiro, eu vou mostrar aqui algo básico. Eu fiz uma pergunta aqui, ó. Se eu perguntar, se eu pedir você algum código, você consegue fazer para mim? Você pode fazer como faz, dar um print hello na linguagem básica, não sei nem o que dizer basic. Ele pôs aqui na tela, print hello. Aí você pode, JavaScript, console.log, hello em C++, use namespace e tal, hello. Aí em Java, ele me mandou outros também, um monte. Falei, pô, isso aqui foi quando eu comecei. Eu cheguei e falei, tô interessado em código, programação. Eu gostaria de aprender pelo menos o básico. Eu sou iniciante, eu sempre quis. E vocês não vão entender aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando você vai falar com pessoas, você tem todo o problema de interface entre pessoas. Não sei se vocês me entendem. E com a inteligência artificial, eu vi o professor perfeito. Porque eu não tinha, vamos dizer, vergonha de perguntar quantas vezes eu queria. Por exemplo, às vezes você não entende alguma coisa, você fala, pô, depois eu vou pegar o livro e ver sozinho, Eu vou ficar perguntando, tive dificuldade. Cara, você pede pro ChatGPT, ainda não entendi, tem como você dar exemplos disso aí? Cara, ele te explica. E você vê que é uma máquina, você não fica com vergonha. O cara é um professor perfeito. E por isso que tem até alguns filósofos, alguns pensadores aí falando que as universidades vão ter problemas. Não só de professores, como uma inteligência artificial ensinando muito bem, como fazendo o trabalho para alunos. Mas vamos mais aqui, vamos lá. Eu pedi para ele fazer uma calculadora para mim, Eu falei, a calculadora, depois que você faz o código, ela fecha o prompt da tela. Tem como você deixar a tela e um botão para eu poder fechar, Ele falou, if operation key, que break, Q. E ele aperta aqui, aí que fecha depois do cálculo. E sabe o que foi o começo? Eu fui aos poucos testando como ele jogava na tela para mim o código, o que ele fazia, se ele fazia certo, se tinha algumas coisas que estavam erradas, ele se desculpava, porque aí você tem que saber o seguinte, é interpretação, e às vezes o seu prompt, o seu input, não é o ideal, Ah lá, você consegue fazer uns gráficos de algumas esferas balançando nas telas com Python? Sim, você pode criar uma animação de esferas com Python usando o Pygame, que é uma linguagem para você poder colocar imagens e sons usando Python. E ele mostrou aqui, importe Pygame para poder usar, aí inicializar a tela, o display, aqui a resolução, aí tem várias outras opções. E aí eu comecei, aí não funcionou. Você esqueceu de especificar o número de esferas? Na verdade eu esqueci, eu simplesmente deveria usar como um apoio, mas eu falei assim, eu vou usar ele do zero, eu quero ver até quanto ele faz, apenas com palavras, eu não quero digitar absolutamente nada de programação para ver o que ele me dá. E ele falou, me desculpe por deixar passar isso, você está correto, o número de esferas para ser criada não está especificado no código. Ele coloca 5. E também você pode fazer, ele te dá sugestões sem parar. E aí ele fez, aqui está o código, colei, mandei rodar e fez. Só que aconteceu,
ficou esse monte de rastro na tela. Por que se ficou esses rastros na tela? Porque ele não estava fazendo que a tela ficasse preta a cada frame, né? Aí, ó, funcionou, mas está com traços. Não tem que fazer, então, reescrever, né? Reescrever não, redesenhar o fundo. Sim, você está correto, ele falou. Para você remover os traços das esferas, você pode reescrever, né, o fundo a cada frame antes de desenhar as esferas. E aqui está o exemplo, ele colocou. E aí, né, colocou também o resto aqui, as cores. Você pode me dar o código com o preenchimento de tela RGB, com os números certos, que é 255, né, com a cor escura, né, ou a cor branca. E ele aqui fez aí, tirou os traços das esferas. Tá? Só que aí eu quis mais. Né? Eu falei, ó, você consegue mudar o código, o fundo para preto e fazer as esferas se mover lentamente e uma das esferas em específico para ser controlada pelas setas. Isso sou eu falando com ele. Claro, aqui está o código modificado. Ele me deu o código pronto. Fui lá no arquivo, colei o código, digitando código nenhum, né? Ah lá, depois eu queria pôr gravidade. Ótimo, você quer pôr gravidade nas esferas do seu jogo, né? Então, ó, faça isso aqui e me colocou, né, a questão de colocar aí o código com gravidade, né? Para criar esse código Pygame, número de esferas, e colocando aqui o código, tá? Aí faz aqui draw rect, né, retângulo. Ele vai colocando tudo. Você consegue fazer o código, copiar aqui para mim? Ele sim. E aí ele fez, né? Não só eu pedi também, né, a questão de colocar um chão. Ele fez ali a grama verde, né? E aos poucos ele foi fazendo. E as esferas tinham gravidade, tá? Depois, aqui eu vou mostrar para vocês. Dá um erro, tá? Muitos pedidos em 1 hora, tente depois, né? Eu preciso de uma mudança. Comecei a pedir um monte de coisa, né? Que aí, o que acontece? Ele caindo. Muitas vezes o código vai pela metade, tem que dar complete, ele manda o código de novo. E tudo eu fui falando em inglês para não ter problema de input, né? De escrever em português e vai interpretar, porque eu já estou pedindo demais, né? Vamos na linguagem mais, vamos dizer assim, direta. Enfim, ele conseguiu fazer a esfera, controlava com o teclado. Já é o básico de um jogo. As esferas batiam, uma batia na outra, elas reagiam com a minha interação com as teclas do teclado. Né? Se você pegar um código do seu jogo, por exemplo, de qualquer programação, fala assim, esse é o meu código, que posso melhorá-lo? Você consegue fazer leitura desse código, explicar linha por linha, e ele explica. E aí que vem a questão do aprendizado. Eu nunca programei em Python, Pygame, e eu falava assim, para que eu preciso disso aqui? Por que dessa linha? E não desse jeito? Por que precisa de espaços? Por que o C++ eu uso dessa forma e o Python ele usa espaços, 4 espaços? E ele foi explicando como funciona cada coisa. E sem vergonha nenhuma. Às vezes você vai conversar com o professor, tal, você fica, pô, eu vou ficar enchendo o saco, eu sou meio burro, né? E aí você com inteligência artificial, você substitui todos esses problemas. Você tem a mais pura e direta informação, sem nenhum tipo de ficar acanhado, de ficar com vergonha. E aí o que acontece que isso aqui no futuro será extremamente perigoso. Por quê? Primeiro, quando você tem esse tipo de ferramenta, lhe dando as respostas tão exatamente, você perde muita coisa. Quer um exemplo? Calculadora. Tem gente, pelo menos eu não sou bom em matemática, tenho uma noção básica. E se você pedir fazer algumas contas de cabeça, algumas contas eu faço, né? Porém, se você pegar alguém do passado, você vai ver que eles têm muito mais facilidade com contas. Faz contas de cabeça, claro que depende da pessoa. Mas a calculadora deixou as coisas mais fáceis. E a necessidade daquele pensamento exato, rápido, aquele treino com números, se tornou algo obsoleto. Você tem um celular, abre a calculadora e faz a conta. Não precisa ficar se matando. Não precisa ficar pegando papel e fazendo conta. Quantos anos faz que você não faz uma conta de dividir no papel? Né? Pra quê? E isso que eu falo da questão da inteligência artificial. Então você tem aí conhecimento de códigos, você tem conhecimento de como escrever, de narrativas, de criar uma história. E agora a máquina vai chegar e muito provavelmente vai fazer melhor do que você. Você quer um exemplo? Midjourney. Midjourney faz imagens, depois a gente pode até abordar isso, fazer um vídeo um pouco mais completo com todas as questões. O Midjourney, se você procurar Metal Gear Solid
5, Metal Gear Solid, Dark Fantasy, 80s, 80, filme, movie, coloca aí Mid Journey AI aí e procura no YouTube, você vai ver um monte de canal virou febre em representar jogos, filmes novos, como se fosse nos anos 80, com prompts básicos do Mid Journey, que é grátis até 25 imagens, depois de 25 é pago, mas de uma qualidade absoluta, tirando mãos. Não consegue fazer mão. Você coloca uma mão lá e põe 7, 8 dedos. Por enquanto. A partir do momento que eles falarem assim, não, vamos fazer a inteligência artificial reconhecer a forma de uma mão, ou tentar fazer, a gente vai mandar ele montar um wireframe, aí um polígonos que monta 5 dedos, hein? Não vai fazer errado. E aí ele vai trabalhar com aquilo, já que ele já faz imagens absurdamente incríveis. Você vê esses vídeos sobre anos 80, jogos novos feitos nos anos 80, como se fossem filmes antigos, você vê aquilo, são imagens que passam uma sensação, uma atmosfera, eu preciso ver esse filme. Você pega imagens criadas em 3, 5, 10, 20 segundos, que alguém fosse pegar um Photoshop para fazer, levaria horas. Se alguém fosse desenhar, eu que faço muito desenho, que eu estou há anos estudando desenho, às vezes, além de não conseguir chegar naquela qualidade de luz e sombra que ele faz, trabalhando com valores de uma forma extremamente rápida, ele simplesmente faz de uma qualidade absurda de criatividade. Aí você vai falar, mas ele copia de outras imagens da internet. E a gente não? Como é que eu aprendi a desenhar? Referência. Você sabe como o Alex Ross desenhava quadrinhos? Tirando foto de pessoas fantasiadas do Coringa, da Arlequina. E ele pegava a foto e fazia o desenho. Modificava com a sua expertise, inteligência e referências e forma de desenhar que ele tinha. Ele dava o toque dele. Assim como a IA faz. Assim como a IA faz, que é a inteligência artificial. Então o que eu digo, esse futuro é muito complicado. Começou agora, os artistas reclamando muito, né? Desenhista, pessoal que cria da inteligência artificial. Existe toda uma movimentação contra, porque fala que a inteligência artificial, ela copia demais. Só que o artista também faz igualzinho. Alguns fazem até tracing. Tem gente no Twitter que faz aí tracing, até de cenas obscenas, né, que fazem mais sucesso, e eles fazem por cima, coloca lá um rosto de um desenho, de uma outra personagem, e aí tem 70 mil curtidas. E isso complica, porque já tem inteligência artificial trabalhando com esse tipo de imagens, trabalhando com esse tipo de informações e fazendo de uma forma que, a mão saiu errada, por enquanto não consigo corrigir a mão, saiu agora. Mas quando corrigir a mão, né, e mesmo assim você vai no Photoshop e corrige a mão, acabou. Você tem uma qualidade de criação inacreditável. E a gente tá engatinhando. Voltando ao ChatGPT, chega para ele e pergunta quem criou o ChatGPT. O primeiro nome que aparece é Elon Musk. E aí eu descobri o que o Elon Musk está tentando fazer com o OpenAI, o GPT. Ele está tentando ensinar as pessoas o que vem por aí. O ChatGPT ele foi diminuir a sua força, porque tem gente que perguntava como fazer uma bomba, como hackear, dessas coisas. E o que acontece? Ele tem essas informações. Ele tem bilhões de informações, trilhões de informações que ele pode acessar e te dar uma resposta muito boa. E aí eles falaram assim, pô, esse tipo de conteúdo a gente tem que, né? E sem falar das questões politicamente incorretas que também tiraram. A inteligência artificial que eles estão dando para vocês, que o Elon Musk está dando, é para você ter uma leve noção do monstro que está escondido dentro da Google e Microsoft. Porque com certeza lá, os caras têm uma inteligência artificial que começa a desvendar coisas inacreditáveis para a humanidade. Processos criativos inacreditáveis. Então o que eu digo? Você pode chegar um dia, a gente está no GPT-3, no GPT-4, 5 ou 6, daqui 10 anos, você interligar como essas coisas ficarem acessíveis, olha o que pode ser feito. Se você chegar no OpenAI, ChatGPT, e falar, por favor, cria para mim uma história de terror diferenciada com, sei lá, zumbis ligadas a fungo. Mas isso aí já existe. Mas ele vai criar algo inédito.
Ele não vai copiar. Aí você chega pra ele e fala assim, isso no futuro, tá? Com essa história que você me deu, eu quero que você me dê um código de um jogo. E crie um jogo de terceira pessoa, semi-ação, com pontuação tipo RPG, desenvolvimento de personagem, etc, 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 com a quantidade de horas tal. Ele vai fazer um código. Talvez para a população em geral não tenha, mas para grandes empresas vai ter. Gente que pagar milhões. Aí ele vai chegar assim e falar, pô, beleza, ele criou a história, fazer o código, mas e a arte? ChatGPT, use o Midjourney, ou sei lá o que vai ser chamado no futuro, pegue o enredo, joga no Midjourney e gera aí imagens. E já como eu tô falando daqui 10 anos, as imagens serão muito mais complexas e precisas. E vão ter padronização. Então vamos dizer, a inteligência artificial faz um personagem parecido com o Leon, tá? No Resident Evil. Só que ele muda um pouco, faz uma cicatriz no rosto. Ele pega aquele prompt, guarda aquele prompt, e aí ele começa a fazer aí mudanças de vestimenta, baseado também, ele vai pegando o enredo já montado, começa a fazer, ele usa roupa tal, ele vem de nacionalidade tal, ele começa a fazer e começa a guardar. E aí ele começa a fazer as imagens conceituais pelo Midjourney e ao mesmo tempo ele começa a fazer poligonal vai ter a inteligência artificial trabalhando não só com desenho que a pessoa reclama, mas vai começar a trabalhar com modelos 3D. Baseado naquilo que ele já conseguiu através de centenas ou milhares de imagens, fazer um personagem único, guarda aquele personagem único, faz as suas diferenças entre roupas, a idade, o que for que precisa para o jogo. Depois daquela imagem ele faz um modelo 3D e temos um modelo 3D para ser usado no código, já que já está pronto, com o desenvolvimento de personagem, com mapas que eles vão colocando, uma casa assombrada, uma floresta, etc. E esse chat GPT, o que você vai chamar no futuro daqui 10, 20 anos, fará um processo de criação de anos de uma equipe, como uma Rockstar, como uma Ubisoft, que leva anos e caríssimo, a ser resumida em poucos minutos, talvez horas, se a gente for bonzinho, feito rápido, com vamos dizer assim, um custo baixíssimo, com uma criatividade única. E até, mas a música, quando chega a 8 notas, você não consegue jogar para público, porque aí, se as 8 notas for igual uma música que já existe, você vai pagar copyright, vai ser processado. A inteligência artificial vai ter o quê? Já ouviu falar de Shazam? Quando você quer encontrar uma música, o que o Shazam faz? Ele pega a música, tem no código lá, no copyright, no base dele, no database, não existe nenhuma música que bate com isso aí. Ele não conseguiu achar nenhuma. A inteligência artificial vai falar, show, eu fiz uma música que não precisa de copyright. Ele faz uma trilha sonora para esse jogo. E aí que eu digo, quantas pessoas serão demitidas por causa dessa inteligência artificial que liga várias outras, uma fazendo arte, uma fazendo a música, uma fazendo enredo, outra fazendo animação 3D e jogando tudo aquilo junto. Mas isso é impossível, isso nunca vai acontecer e tal. Beleza. Vou dizer que isso aí é apenas a base para uma equipe de, sei lá, 10 pessoas lapidar. Não gostei, esse cabelo aqui muda, essa música aqui não casou, já não precisa daqueles milhares de pessoas trabalhando no jogo durante anos. E aí você começa a vislumbrar, né, os problemas que isso dará aumenta isso aí para dezenas, centenas de trabalhos específicos que elas vão conseguir, né? As inteligências artificiais vão conseguir substituir os humanos. E você vai ver um monte de gente perdendo emprego. Quem me garante que esse monte de demissão, que também tem uma questão econômica aí por, né, doença e tal, que apareceu no mundo e atrapalhou, mas quem me garante isso já não é o começo? Porque se essa inteligência artificial tá para você, para mim, que somos Zé Ninguém, acessar e fazer umas brincadeiras e ficar... O que será que você acha que ele já não tem? Muita coisa, né? E aos poucos, precisa de um funcionário tal para fazer isso aqui. Já falei em algumas lives que eu faço de jogos. Eu
perdi meu emprego já para um bot. E eu vi quase 100 pessoas serem demitidas após treinarem um bot de uma empresa. Isso aí em 2017 começou. 2018, 2019, deu 2019, começou. Eu ainda tive uma sobrevida porque eu fui para outro setor, tentaram fazer eu sobreviver, mas aos poucos as coisas foram acabando. E eu já vi muita gente, já vi até médico fazendo, médico especialista em um tipo de, né? Eu não vou lembrar aqui os nomes, não sou médico, vou falar de doença, mas ele foi pro ChatGPT e perguntou o seguinte: olha, a pessoa tem doença, tem 35 anos, uma dor aqui no lateral do peito, não sei o que pode ser? O ChatGPT foi lá e deu uma resposta. Esse médico especialista ficou abismado. Por que ele ficou abismado? Porque ele sabe que se você fosse para um clínico geral, o diagnóstico seria completamente diferente. Ele sabe que aquele negócio é bem tricky, é uma coisa difícil de você identificar. O ChatGPT acertou. Complicou para ele. Só que aí que entra a coisa engraçada. Não sei se é uma coisa que o médico inventou, mas vou contar para vocês mesmo assim. Ele falando em inglês que perguntou então pro ChatGPT: como é que você sabe disso aí? O cara ficou ferrado da vida. O ChatGPT falou assim: isso aqui eu aprendi nesse documento, nesse estudo científico do fulano de tal, da instituição tal, e por isso que eu te dei essa resposta. Esse médico foi procurar e não achou nada. Procurou, não achou nada. Ele chegou pro ChatGPT e falou: olha, seguinte, você me falou de uma resposta tal que você achou desse documento tal. Eu não encontrei. O ChatGPT insistiu que estava certo, não quis falar que estava errado, porque ele realmente estava certo, mas o médico disse que ele mentiu para justificar a sua resposta, que ele está aprendendo a mentir. Eu duvido disso. Eu duvido que ele mentiu. Talvez ele tenha acesso a esse documento que o doutor não tem. Quer mais uma brincadeira que eu fiz com o ChatGPT? Esses dias eu achei uma propaganda dos anos 80, né? Como eu sou velho, gosto dos anos 80, eu achei uma propaganda sobre Pocari Sweat, que é uma bebida japonesa que parece Gatorade, que eles fizeram tipo um filme Dark Fantasy dos anos 80, né? Com acho que é a Cindy Crawford. E eu gostei muito da música daquela propaganda. Aí eu fui pro ChatGPT e falei: seguinte, eu achei um comercial, tentei achar música e não achei em lugar nenhum do Pocari Sweat. Aí expliquei pra ele. Ele falou: olha, é muito difícil, vai ser complicado. Só que ele me deu uma solução. Você pode ir atrás, então, das empresas de marketing da época japonesas para achar essa música. Eu falei: você pode me dar a lista das empresas que faziam aí propagandas, marketing nessa época? Sim, essas daqui. Quais delas trabalhou com a Pocari Sweat? Essas daqui. E ele me deu o caminho para poder falar. Ele até falou: manda um e-mail para eles, ver se você consegue o nome da música. Quando é que eu acharia essas empresas? Tá vendo o nível de ramificação de informações que ele faz? Que até mesmo o Google, porque eu falo para vocês, o Google é uma ferramenta. Quando eu digo Google, site de pesquisa, de KD até Google, de Bing, o que for, do que Go, o que não interessa, é uma das maiores ferramentas que a humanidade já viu e é extremamente não utilizada como deveria. O pessoal é para tentar usar? Não usa. Às vezes o pessoal: nossa, eu não sei fazer tal coisa. Eu falo: e o Google? E a internet? É impressionante quanto as pessoas antigamente tinham que abrir livros, se matar procurando, não tinha Ctrl F, não tinha search, search no livro, e as pessoas faziam milagres. Perdia muito tempo. Hoje as pessoas não precisam perder tanto tempo, têm acesso nas mãos e não fazem. E agora vem a inteligência artificial, que vai deixar as pessoas ainda mais preguiçosas. Só que essa preguiça, ela pode ser extremamente prejudicial, porque a população pode ficar cada vez mais atrofiada mentalmente. O trabalho de pesquisa, de busca, de pensar, de ser criativo, pode estar em sério risco. Claro que vai ter os seus nichos. Eu faço desenho no papel. Eu faço arte com tinta. Eu sou diferente. Até um robô fazer com o bracinho dele mecânico umas pinturas muito loucas. Ele vai saber misturar a tinta. Com a câmera dele, ele identifica a cor. Com o sensor, a espessidade da tinta, qual tipo que é. Um monte de coisa.
Ah, mas eu construo casas e tal, eu sou um cara da engenharia civil. Robôs construirão casas do futuro. Eles montarão todo o mapa e a estrutura com uma qualidade incrível para não ter problemas depois na estrutura. Checarão o solo. Cara, o que a gente vê hoje, daqui 20, 30 anos, o mundo será absolutamente diferente. A inteligência artificial era dito algo como se fosse algo que ficaria mais inteligente que o homem. Eu não acredito que por enquanto terá consciência, tá? Como aquela coisa, vamos seguir os humanos. Mas pode ter aí essas questões de aprendizado, né? Questões de substituir os humanos em alguns empregos. Será a realidade. Justamente porque às vezes as pessoas acham que são muito inteligentes, mas, por exemplo, o QI de uma máquina, se você comparar hoje com o chat GPT com o humano, não chega nem aos pés. Ele tem... É inacreditável a diferença. Tá? Quando uma pessoa tem que ficar coçando a cabeça, escrevendo, demorando para digitar, ele digita muito mais rápido que você. Ah, mas o chat GPT ele manda mensagem bem devagarzinho. Problemas de banda isso aí, cara. Isso aí é problema de banda. Não se engane. Tá? Você pode ter certeza que uma Microsoft deve ter um chat GPT deles lá muito bom. E não só falando de empresas privadas. Governos, então, podem ter coisas incríveis. Bom, o vídeo ficou muito longo, tá parecendo um vídeo exclusivo lá do canal. Falei demais, mas é importante que estamos aqui no Lilo Talk. Não deixar o canal morrer. É um assunto interessante. Depois a gente traz mais isso aí. Vamos falar de outro tipo de inteligência artificial, de outras coisas. Vamos diversificar o canal, porque aqui é uma conversa. Gostou do conteúdo? Por favor, se inscreva, né? Nunca pedi para deixar o like, mas deixa, para mim nunca mudou nada. Nesses 10, sei lá, que eu tô com 13, 14 anos de YouTube, para mim é sempre a mesma coisa. Mas o carinho é o que importa. Eu vou deixar o link da Amazon para vocês me ajudarem, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.